Muito obrigado. Agora, Arnaldo, Posso ir? teve outro. Não, por favor. Teve outro dirigente que andou falando também. Deu entrevista aqui pro Antônio Tabet, o Júlio Casares. Oi, gente! Ele imitou o Silvio Santos, mas esse não é a questão aqui. Não, foi bom. A questão é que ele falou, Oi. e a gente tem entendimentos diferentes. Ele falou, eu entendi, ele falou, a SAF parece um processo inevitável e você entende como um outro entendimento. Mas ele falou sobre SAF no São Paulo. Eu acho que ele está vendendo o São Paulo. Da situação terrível financeira. Está vendendo o São Paulo pela entrevista que deu, Arnaldão? Bom, eu vou fechar com o Augusto Melo agora, porque o Augusto Melo, nessa entrevista que o Juca falou, ele falou: São Paulo não deve virar SAF. Não foi É isso. até solução. Ele tem solução para o São Paulo também. Contrata ele para CEO. É isso. Contrata ele para CEO do São Paulo. Em vez do Marcelo Paz, Augusto Melo. Nossa Senhora. Não, Tironi, eu acho o Casares vai tentar ou está tentando algum caminho alternativo. E se vender o São Paulo, tem antes, né, de vender o São Paulo, essa tentativa de parceria nebulosa da base do São Paulo, que é o bem mais precioso que qualquer clube de futebol brasileiro tem, né? Sua categoria de base, com esse tal grego. Tá na mesma entrevista para o Tabet, né? A tal da parceria com o Marinax, que ele disse que vai sair até o final do ano. Então, antes de virar SAF, o São Paulo vai tentar uma parceria na base que transforme o clube de novo num competidor por alguma coisa. Numa vitrine de jovens. No mercado. Exato. Essa coisa que para mim não está, e a entrevista não esclarece, embora o Tabet tenha apertado o Casares nesse ponto bastante. O que ele também deixa claro nessa entrevista é o que a gente vem falando, mas o torcedor de São Paulo está com uma dificuldade em entender, é que a adoção desse regime responsável, vou colocar bem entre aspas aqui, de contas para esse período, né, a ponto do São Paulo não conseguir contratar jogador com pagamento de direito federativo algum há um ano. Está completando um ano esse novo plano do Casares, um ano. Ele disse que esse plano, nessa entrevista, vai continuar por pelo menos mais um ano, ou seja, o São Paulo no mercado vai ser um dos mais fracos da Série A de novo, mais 2 janelas, para, quem sabe, em 27, 28, ele já fora do poder, vai vendo, né? Porque o mandato dele acaba no final de 26, para 27 e 28 ter uma condição de disputar jogadores no mercado com os principais clubes brasileiros. Então, é um tempo para não adotar a via Corinthians, o São Paulo está tentando uma outra alternativa. Não sei se vai dar certo. E o Casares já falou tanto, desde que ele assumiu o poder, que é difícil confiar, né? A gente sabe que o plano é restritivo e que o São Paulo, a 2 janelas, não tem dinheiro para contratar ninguém, né? E tá louco para vender qualquer um. É assim o São Paulo nessa temporada. E ele diz que isso vai continuar por pelo menos. Ele pode ser candidato à reeleição, Arnaldo? Não. Pelo estatuto, não. Ele já deu o primeiro golpe, né? Ele conseguiu a reeleição que não existia no São Paulo, ele já foi reeleito. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Aí eu acho, tem até uma coisa estranha, ou interessante para discutir, né? O São Paulo é um dos clubes brasileiros que menos tem vocação para a SAF. Por quê? Porque ele não está. Por quê? Porque ele não tem preço, né? Ele tem estádio próprio, 2 centros de treinamentos próprios, ele tem a 4ª maior arrecadação do país, mesmo em tempos... Ele não está no regime falimentar que estiveram Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre tantos outros. Pensar em virar SAF para ter time melhor é uma coisa. Pensar em... As SAFs no Brasil, elas chegaram em alguns clubes como única alternativa. Para pagar a dívida, O que o torcedor acha que virar SAF e vender para um dono,
você vai ter um timão no ano seguinte. Não, mas É acho que uma no função caso do São diferente. Paulo, no caso do São Paulo é para pagar dívida. Mas dá pra pagar sem virar SAF. Esse é o Não, ponto. também acho que Mas dá. dá pra pagar, é o que o São Paulo está tentando fazer. Tem uma frase muito boa do Mauro, que ele falou outro dia, mas vale repetir. Você falou assim, porque o Casares fala, não, precisamos fazer alguma outra coisa para voltar a competir com os principais adversários, cujos, os principais adversários que não são SAF. Então ele vai virar SAF Não são SAF. para competir com o Flamengo e Palmeiras que não são SAF, Mauro. Exato. No Corinthians tem uma ideia que está Safiel. correndo aí, a Safiel, que é interessante. Que Diga, é o Mauro. modelo que eu sempre defendi mais, que é o modelo. Não é o modelo do Green Bay Packers. mas se assemelha. Que o clube mantém o controle, mas você tem um grupo que gerencia. Enfim, tem coisas surgindo. Eu vou voltar a dizer, a SAF não é miraculosa, mas que para alguns clubes não há outro caminho, Sim. não vejo assim com clareza. Não sei se é o caso do São Paulo, porque esse patrimônio que o São Paulo tem é inegável. É inegável. Né? Aliás, o Casares diz isso, dá uma cutucada, né? Estádio pago, com escritura passada, né? Que não é nem a situação do Corinthians, nem a do Palmeiras. Não. Mas diga, Palmeiras Mauro. é assim. Não, escritura passada ainda não. Não, ainda pode ter um problema com a... É Como é alugado. pedido? Não, eu falei que você outro dia falou que o Casares fala, não, para ser competitivo contra os principais players, precisamos, eu não sei se virar SAF, mas de um outro modelo. Mas aí Ele disse que não podia ficar para trás. Isso, exato. E aí, mas ele é para está ficar para atrás trás de quem dos não times é que não SAF. são SAF, né? Mas ele já falou também que, dessa mesma entrevista, ele fala de ter um investidor, mas manter o controle do clube. Eu acho que quem procura isso procura um trouxa. Né? O trouxa põe o dinheiro e o outro manda. Isso não vai Quem vai existir. fazer isso? Ninguém. Eu boto o dinheiro e quem controla é o outro. Eu só boto o dinheiro. Para quê? Isso não existe, gente. Isso aí é Claro. uma coisa surreal. Mas há muita semelhança entre o discurso dele e o do Mário Bittencourt no Fluminense, né? Pois é. Acho bem parecido. Aliás, vale frisar que o Marcelo Paes virou CEO do Fortaleza e analisando ali o relatório Convocados 2024-25 do César Grafietti, percebe-se que o Fortaleza também começa a dar sinais minimamente preocupantes com relação às finanças. Acho que vale frisar também, né? Embora faça um ótimo trabalho e tal, de recuperação do clube, acho que esse é o momento também que o próprio Fortaleza claramente ele precisa de um certo cuidado, porque tenta acompanhar o pique de outros, tendo uma renda menor, estando numa região onde o poder aquisitivo da população é menor, o PIB é menor, ou seja, o potencial de obter receita ele é inferior ao de outros estados. Então, Fortaleza também, no momento de uma certa atenção. E continua alertando. Atenção para o que está acontecendo com a holding, a qual faz parte o campeão brasileiro sul-americano Botafogo. Ô, Mauro, você sabe que o Mário Bittencourt não cogita de nenhuma oferta que não o tenha como CEO. É isso, pois é. Né? É um negócio Esse é o- realmente... Eu acho que a discussão entre Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo, com as devidas diferenças entre eles, deveria ser a mudança no sistema eleitoral, a mudança em como você coloca quem está no poder. Virar SAF, para mim, para esses quatro, é inadmissível por motivos diferentes. Palmeiras, Flamengo, São Paulo E Corinthians. Corinthians. Por quê? Os quatro times de maior capacidade de produção de receita, os quatro times conseguem, 2 já conseguiram, os outros 2 conseguem, se tiver uma gestão minimamente decente, conseguem equalizar as dívidas, e os 4 têm um patrimônio absurdo. E eles são os times que mais conseguem produzir aqui. Para mim, esses 4 virar SAF. Agora, o Botafogo virou SAF por quê? Tinha uma dívida de 1 bilhão e não sei quanto. E a receita do Botafogo é o quê? 200, 300 milhões numa situação normal. A mesma coisa do Cruzeiro. Os times do Nordeste. Tem uma questão econômica. Infelizmente, Bahia e Fortaleza não vão conseguir como é competir. que você trata o Bayern Munique? O Bayern Munique é diferente, né? Porque é uma SAF parcial. Sim. E que nunca vai existir no Brasil. Por quê? Desse jeito, porque é o que o Mauro disse, a diferença daqui de como a gente administra os clubes, de como os caras colocam dinheiro. Lá é outra coisa, você coloca dinheiro, é aberto, é muito mais claro. Aqui no Brasil não vai existir isso nunca. Nunca.